a sua esposa, sua filha, nosso irmão Laércio, que Deus possa abençoar. Reginaldo, glória a Deus. Meus irmãos, a todos vocês, né, que estão aqui nesta noite, sempre a nossa irmã Joana, a nossa irmã Jaqueline, seu esposo, nossa família, todos vocês estão aqui para juntos adorar o nome de Jesus Cristo. Nós lemos, meus amados, queridos irmãos, a palavra do Senhor Jesus Cristo, aonde se encontra em 1 de João, aleluia, capítulo 3, ao seu versículo 8, quando nós vemos no primeiro versículo, no primeiro capítulo, a Bíblia vai falar sobre os filhos de Deus, aleluia, que diz que quão verdes, grande o amor nos tem concedido o Pai, que possamos chamados filhos de Deus, por isso que o mundo não os conhece. Cadê os filhos de Deus nesta noite para adorar o Senhor Jesus Cristo? Porque nós, servos do Senhor, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Rei Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, sofreu, ao terceiro dia ressuscitou, por amor à humanidade, aleluia, louvado seja Deus, como foi dito, que Ele perdoou, aleluia, Ele foi crucificado, aleluia, naquela cruz do Calvário, por amor à humanidade, aleluia, louvado seja Deus. No livro do profeta Isaías 53, para que ele foi humilhado, desprezado e o mais indigno dentre os homens, aleluia, ele foi bofeteado, foi cuspido, foi zombado, meus amados irmãos, e muitas das vezes nós não queremos passar por luta. As lutas, irmãos, não é sinal de fracasso, não. As lutas não é sinal de derrota, não. As lutas é Deus dizendo, eu estou te moldando. As lutas é Deus dizendo, estou te preparando como um bom soldado. Aleluia, louvado seja Deus. Porque nem o soldado, irmão, olha só, todo soldado que vai à guerra é para guerrear, mas ele vai no objetivo de ganhar, de vencer. Porque quem vai perder é o adversário. É por isso que nós, filhos de Deus, nós somos atacados. É por isso que a igreja de Cristo, ela é atacada, ela tem os ataques do adversário. Aleluia, louvado seja Deus. Quais os ataques do diabo? Ele tem várias formas de atacar. Um dos ataques dele é quando ele vem atacar, usar o adversário, usar os seus enviados para caluniar. Esse é um dos ataques. Para perseguir, para tentar derrubar, para tentar destruir, para tentar parar. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para fazer essas armadilhas do adversário. Como diz a palavra de Deus em Isaías 54, do versículo 17, que toda ferramenta preparada do maligno contra ti não prosperará. E toda língua que se dobrar contra ti em juízo, não é na terra não, é em juízo, porque o juízo de Deus virá sobre toda a terra, o juízo de Deus virá sobre toda a humanidade, porque Deus, ele vai fazer o que o homem não pode fazer, é julgar. Então outros ataques, enfermidade, porque falar de libertação, irmãos, libertação não é só quando nós temos força de vir para a casa de Deus e ser liberto muitas vezes de muitas coisas, não. Mas tem coisas que é preciso nós se libertar. Enfermidade é um ataque do adversário. Porque a enfermidade, meus amados irmãos, é acompanhada com o espírito maligno. Porque o espírito maligno, ele quer fazer com que você gasta tudo teu com remédio. Qual é a maldição? Remédio. Para que você se esqueça que Jesus é o remédio dos remédios, que Jesus é o médico dos médicos, que Jesus, ele confunde a medicina, que Jesus confunde o homem, que Jesus confunde a sabedoria humana, porque a sabedoria de Deus é maior, irmãos. O teu Deus é maior, o nosso Deus é maior, o Deus que nós servimos é maior, o Deus que nós adoramos, ele é maior.
O Deus que te deu fôlego de vida, Ele é maior. Então se Ele te deu fôlego para adorar, abre a boca e adore, seja Ele com alegria. Aí diz assim, por isso que o mundo os aborrece, porque tu és filho de Deus, irmão. Porque não é todos que pode ser chamado filho de Deus. Porque quem pratica o pecado, esse não é o filho de Deus. Esse quem pratica as tais coisas, não pode ser chamado filho de Deus. Pastor, quem pode ser chamado filho de Deus? É só os que estão dentro da igreja? Nem todos, irmão. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Porque muitos estão pecando dentro da igreja. Muitos se escondem atrás dos altares. Muitos se escondem atrás da palavra. Muitos dizem eu sou filho de Deus, mas está aí. Muitos dizem eu sou servo de Deus, eu sou crente, mas namora com desviado, com descrente. Eu sou crente, mas fala mal do outro. Esses são chamados filhos de Deus? Não, filho do diabo. Porque a pessoa está ultrapassando limites, está ultrapassando os limites de Deus. Porque o nosso Deus, Ele perdoa os nossos pecados, mas nós não podemos viver na iniquidade. O que é o pecado e iniquidade? Jesus perdoa. Eu peço perdão, meu Deus. Eu peço perdão, meu Senhor Jesus Cristo, por aquele pecado, por aquele ato. E logo depois eu volto a praticar o mesmo pecado. Meus amados irmãos, até para alguém viajar, antes não saía sem antes fazer uma oração. Não saía sem antes fazer uma corrente de oração. Antes alguém se fosse fazer um negócio, ele não tomava decisões antes de orar a Deus e Deus responder. A pessoa antes de casar, ele não casaria sem antes Deus confirmar. Hoje a pessoa nem espera, já namora. O que nós estamos vendo? De filhos de crentes, jovens homens, jovens mulheres, até pessoas que estão dentro, que já estão com aliança com Deus e aliança com o homem na terra, está deixando a sua aliança, quebrando a sua aliança com Deus e quebrando a aliança com o outro, para romper e dizer, esse eu não vou deixar de lado, está em pecado. Porque a igreja de Cristo tem passado a mão, tem passado varrido para debaixo do tapete a sujeira. É por isso que nós filhos de Deus, nós somos chamados filhos de Deus. Porque os filhos de Deus não aceitam tal coisas. É por isso que o mundo aborrece. Isso é coisa da religiosidade. Isso é coisa da religião. O que é religiosidade? Religiosidade é nós adorar um Deus que não é o Deus único. Religiosidade é nós deixar de servir a Deus para servir o adversário. Porque o diabo tem raiva. É por isso que ele ataca todo dia. A primeira coisa que ele coloca é tristeza, coloca desânimo. Desânimo, peso espiritual, é a ausência de Deus. Porque o adversário quer fazer isso, para que nós desanimamos e nós não venhamos buscar mais a presença de Deus, que nós não possamos mais ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque antigamente o crente almejava ser cheio do Espírito Santo de Deus. O crente almejava ser cheio dos dons espirituais de Deus. Cadê os dons, irmãos? Cadê os dons de cura? Cadê os dons de libertação? Cadê os dons de milagre? Cadê os dons de avivamentos? Não temos mais, irmãos. Cadê os sinais e prodígios? Não temos mais. Porque o pecado tem tomado de conta dos templos. O pecado tem tomado de conta do povo de Deus. E quando se falamos de templo, não está falando de parede, mas está falando de voz. Porque a Bíblia vai dizer que o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito que habita em vós tem ciúmes. É por isso que o Espírito Santo tem deixado de operar, irmãos. Porque aquilo que era pecado deixou de ser pecado. Aquilo que era verdade tem deixado de ser verdade para muitos. Aquilo que era correto deixou de ser correto, passou a ser errado. E aquilo que era errado passou a ser certo.